aqui com mais um vídeo. Sim, galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez voltamos para falar sobre Peek'n Blue Duet, joguinho que eu tava desenvolvendo e que eu tinha dado uma parada e rolou várias coisas no processo aí. Meio que eu tentei participar de uma Game Jam, não deu certo participar da Game Jam, aí eu meio que fiquei frustrado com a Unity querendo cobrar por instalação e fiquei pensando como que eu iria fazer com a questão do meu jogo, e isso me fez acabar não fazendo nada do meu jogo. E ele só estava faltando criar os níveis, e eu tinha gravado diversos vídeos sobre, mas eu achei, pô, não ficou bom, vou gravar tudo de novo, mas a arte já estava pronta, então não adiantava fazer a arte. E aí eu resolvi gravar esse vídeo mostrando aqui um pouco do processo e um pouco do que eu desenvolvi em relação ao Peek'n Blue Duet. Assim, basicamente para vocês entenderem o processo, eu normalmente tenho uma ideia, na maioria das vezes pode ser uma ideia que já exista algo, mas eu tenho que trazer alguma coisa ali para ficar mais original, com minha cara, no sentido de trazer para dentro do meu universo. E como vocês sabem, eu tenho a ideia ambiciosa de colocar várias ideias, né? Tipo, criar um multiverso, né? Talvez seja o ponto aonde eu esteja falhando muito. E eu já falei isso em outros vídeos que provavelmente vocês vão ver aqui no canal. Mas o foco aqui é pra gente falar de Peek'n Blue Duet. Então, bora pro vídeo. Basicamente, vamos começar aqui com o meu GDD mais simples. Existe diversas formas de você fazer o GDD. Não existe a questão da forma certa ou forma errada. É a forma com que você se sente mais confortável de trabalhar e que você consiga trazer ali meio que a ideia do seu jogo. Mas todo GDD ele tem alguns elementos ali que você pode colocar no contexto, como a história, algumas mecânicas, a ideia base do seu jogo e tudo mais. E assim, Peek'n Blue Duet basicamente é um jogo de duet, que é aquele joguinho onde fica duas bolinhas de um lado e do outro, girando para um lado e para o outro, desviando de obstáculos. Ou seja, é uma coisa simples, né? Só que eu tentei dar uma roupagem um pouco mais bacana e trazer para dentro do meu contexto. E assim, vou ser bem sincero, você tá copiando o jogo, você tá não sei o que. Tá, beleza, pode ser uma cópia ali da mecânica, mas a questão é, eu estou desenvolvendo a mecânica, eu desenvolvi a arte, eu estou desenvolvendo a narrativa que vai ficar por trás desse jogo. Por mais que ele seja um jogo simples, que existe vários aí. Da mesma forma, se a gente for considerar o Flappy Bird. Mas, assim, eu vou deixar essa temática para um outro vídeo. Vamos focar aqui no Peek'n Blue, certo? Então, assim, basicamente, eu coloquei aqui uma pequena apresentação das minhas qualificações e tal, que é um pouquinho bacana. E vamos aqui. A visão geral. Desvie dos obstáculos para superar os níveis, mas tome cuidado. Aqui tá errado. Para não colidir, senão você vai iniciar o nível novamente. Simples, uma ideia simples e objetiva, certo? Com esse ponto, a gente tem a história do jogo, que é basicamente em um laboratório de pesquisa avançada, cientistas visionários embarcam em um experimento audacioso, manipulando o DNA de uma criatura de diferentes pontos do universo. Resolvem usar os octópodos. Optectopus. Eu ainda não peguei a manha de falar, mas os Optectopus, eu acho que fica assim, criaram duas criaturas, né? Então os cientistas foram lá e pegaram o DNA dessas criaturas, criaram duas novas criaturas, né? Jamais vistas, elas eram únicas, incríveis, especiais, com duas variações de cores jamais vistas nessa raça, a qual elas deram o nome de
Pink and Blue. E eles são como nenhum outro em suas raças, né? Nenhum outro da sua espécie. E um é com corpo rosa e o outro com corpo azul, para dar ali a temática do azul e rosa. Possuem seus tentáculos brilhantes e podem retrair para dentro dos seus corpos. A manipulação genética não apenas dotou o Pink and Blue de cores vibrantes, mas também lhes conferiu a habilidade única de se moverem em perfeita sincronia. Uma característica que nenhum outro da sua raça nativo possui. No entanto, uma peculiaridade acompanhou essa incrível capacidade. Eles só podem se mover eficientemente em pares, como se estivessem ligados por um elo invisível. Aqui eu dou todo o contexto do porquê um fica do lado do outro. Então, assim, dando uma narrativa, dando uma justificativa na forma com que a movimentação do personagem acontece. Ah, precisa disso? Não, não precisa. Eu gosto, eu sou meio assim, e eu gosto de ter esses elementos. Um dia, porém, uma falha de segurança ocorreu no laboratório. As barreiras entre os compartimentos de Pink and Blue se abriram inesperadamente. Pela primeira vez, os dois se encontraram. Seus olhos brilharam, se fixaram um ao outro em uma mistura de curiosidade e surpresa. A conexão foi instantânea, que sentiram foi inexplicável. Uma harmonia que transcende o desconhecido. Beleza. À medida que exploram o seu novo espaço compartilhado, Pink and Blue começa a perceber que sua habilidade de coordenação funciona magicamente entre eles. Seus tentáculos brilhantes dançavam, cada movimento refletido no outro. Eles aprenderam a se comunicar não com palavras, mas através de seus movimentos e luzes, criando um vínculo íntimo e profundo. Os cientistas intrigados com essa descoberta começaram a treinar Pink and Blue, aproveitando suas habilidades únicas de colaboração. Passam por uma série de desafios cada vez mais complexos, onde a coordenação perfeita é essencial para o sucesso. Enquanto Pink era mais ousado, Blue mais cauteloso, eles aprenderam a usar as suas diferenças como vantagem, superando obstáculos que pareciam impossíveis. À medida que avançavam nos desafios do laboratório, Pink and Blue começaram a se questionar sobre a possibilidade de haver outros como eles. Eles ansiavam por descobrir que sua conexão única era compartilhada por outros octéptupos. A jornada através dos corredores do laboratório os levou a enfrentar testes de inteligência, agilidade e trabalho em equipe, tudo enquanto fortalecia seu vínculo e aprimoravam suas habilidades. Então, assim, basicamente é a história do jogo, e aqui eu trago alguns elementos que caracterizam o jogo. Então eu posso ali criar vários níveis, tem como objetivo o personagem sair de um ponto e chegar até o final, porque eles estão em busca de encontrar outros da sua raça, né? E isso já me dá a ideia ali do que eu posso fazer. Então eu posso ter vários níveis, eu não defini aqui especificamente quantos níveis são, mas eles estão ali meio que treinando e tentando fugir do laboratório. Essa é a ideia. Sobre os personagens, a gente tem o Pink and Blue, são nossos dois personagens principais. Eles são octéptupos, porém foram desenvolvidos em um laboratório, e eles possuem algumas habilidades como movimento sincronizado, iluminação, transmutação, teleporte. Tem um teleporte. Blue, como o seu nome já diz, é azul e Pink é rosa. E eles possuem 8 tentáculos retráteis. Muitas vezes, apenas um tentáculo fica totalmente visível. Esse é um ponto também chave que eu deixo claro aqui para o jogo em si.
Eu tento, às vezes, colocar alguns contextos assim para ser justificável a forma com que está sendo visível alguma coisa na tela. Então, basicamente, eu tento colocar isso. Aqui a gente tem a jogabilidade. Pick and Build Do It é um game progressivo de nível onde obstáculos são apresentados em tela, de forma que devemos usar os movimentos de rotação para a esquerda ou direita para realizar movimentos e desviar dos obstáculos. As mecânicas: movimentação, clicando no lado esquerdo da tela ou no lado direito, o personagem vai girar em direção à esquerda ou à direita. O scroll da tela, além da movimentação do personagem, temos uma movimentação de tela, onde que a tela se move. E quando você choca, o personagem volta tudo. Né? A colisão de obstáculos, movimentação de obstáculos e rotação de obstáculos. Então aqui, basicamente, é bem simples, não está totalmente detalhado, mas é a proposta do jogo em si. Então, de certo modo, eu elaborei aqui a ideia base. Era um jogo simples e eu transformei trazendo uma narrativa por trás disso. E muitas vezes é esse o ponto que a gente precisa pensar. Essa ideia é simples demais. Não, não é que a ideia é simples. Você tem que pensar em uma forma de trazer originalidade ou a sua autenticidade para aquela ideia. E aí ela se torna uma ideia favorável para o que você estiver fazendo ou o que você estiver pensando. Mas de qualquer forma, é você pensar em um contexto. Então eu peguei a base de uma ideia de um jogo que é simples. Clicou na direita, clicou na esquerda, o personagem gira e desvia de obstáculos. Só que aí eu trouxe a roupagem. Pick and Blue, o laboratório, os obstáculos, eles estão dentro de um laboratório, eles estão tentando fugir do laboratório, eles estão tentando descobrir se existe mais alguém como eles. Então, assim, tem toda uma jornada do herói dentro desse contexto. Então, é basicamente isso, né? A gente tem aí essa pequena proposta do jogo, do Pick and Do It. Disso aqui já me deu outras ideias para fazer outros jogos baseado no Pick and Blue, né? Então essa ideia da movimentação sincronizada me deu a ideia de fazer altas coisinhas como puzzle, não especificamente só para celular. No caso, o Do It é para celular, mas me deu ideia para fazer diversas outras possibilidades com essa movimentação e com esses personagens. E como consequência também, o laboratório pode servir ali de plano de fundo para outros projetos que eu vou surgir. Então eu sempre tento colocar um elemento que possivelmente vai me possibilitar criar coisas a mais ali. É uma forma que eu gosto de fazer. Não digo que é certo, porque nesse processo não existe o certo ou o errado. Vamos dizer assim, é você deixar as coisas acontecerem e surgir ali elementos que te proporcionam a felicidade que você quer atingir, digamos assim. Não sei se a gente poderia colocar a felicidade, mas é um contexto que me veio aqui na cabeça. Além disso, a gente vai fazer algumas músicas para ele, vai fazer algumas outras possibilidades. Eu ainda estou pensando se a gente já vai colocar menu de fases ou como que vai ser. Mas o GDD é isso. No próximo vídeo vamos falar aí um pouco da arte dos personagens, de como que deu origem. E então ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!